Bom, mas a maneira como a gente tradicionalmente vê desenvolvimento de software, talvez a gente possa, usando uma metáfora do Kent Beck, comparar com, digamos assim, a reprodução humana. Como se dá a reprodução humana? Você tem o rapazinho que encontra com a mocinha e eles têm uma relação e a menina engravida e o rapazinho pode pensar que, bom, dado que ele já fez a parte dele no projeto, ele pode ir embora e voltar 9 meses depois para receber o resultado do projeto, que talvez não seja exatamente aquilo que ele queria. Então é assim que a gente frequentemente vê o desenvolvimento de software. Tem alguém lá no início que traz os requisitos, deposita lá na mesa do desenvolvedor e volta 9 meses depois e invariavelmente diz a frase que personifica a essência de ser um cliente. Não era nada disso. Muito bem. E esse modelo sequencial de fazer software ainda cai muito também nisso daqui. O cidadão bota dinheiro, bota dinheiro, bota dinheiro, bota dinheiro, e lá no final aparece um monstrinho que também não era o que ele queria. E, invariavelmente, no desenvolvimento de software, a gente tem essa sensação de que sempre falta tempo. A questão é, por que é assim? E será que realmente tem que ser assim a vida inteira? E eu tenho uma premissa, ou uma crença de que é assim por causa da nossa mentalidade. É a maneira com o que a gente compara software. E hoje de manhã o Jorge colocou muito bem, existem várias coisas com as quais a gente compara software, simplesmente porque software é uma coisa relativamente nova, historicamente falando, então a gente sempre tenta encontrar algum outro apoio para entender o que é software. E uma das maneiras como a gente frequentemente entende software é comparando com engenharia civil. É muito tentador. E vocês todos passaram por isso de uma forma ou de outra, de querer comparar fazer software com fazer prédio. E se fazer software é igual a fazer prédio, significa que, por exemplo, quando eu vou fazer um prédio, eu tenho que pensar primeiro muito em todo o planejamento, fazer plantas, fazer levantamento do terreno. Tem toda uma sequência lógica para você fazer um prédio, e essa sequência lógica a gente trouxe para dentro do desenvolvimento de software, e a gente chama isso de desenvolvimento em cascata. Então a sequência lógica é muito parecida com o que você esperaria na engenharia civil. Você vai fazer uma análise, design, vai implementar e blá 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 blá. E essa questão do cascata, ela tem inclusive uma justificativa técnica importante na nossa área, foi trazida por esse cidadão chamado Barry Bean, talvez muitos de vocês aqui conheçam. Ele introduziu para a gente em 1981, num livro chamado Economics of Software Engineering, ele trouxe esse conceito da curva exponencial. O que é essa curva? Ela está dizendo que se você encontra alguma coisa que você tem que fazer no seu código, ou no seu sistema, se você vê que ela tem que mudar, enquanto você ainda está na análise de requisitos, o custo de fazer essa mudança é 1. Se você encontra isso um pouco mais à frente, é 10. Um pouco mais à frente, é 100. Então, esse custo vai crescendo à medida que você vai andando nas fases de desenvolvimento. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é saber tudo que o software tem que ter bem lá no início e não mudar nada daí para frente, porque o custo de mudança é exponencial. A questão é, mudança é tão ruim assim? E afinal de contas, mudança é um risco ou é uma oportunidade? E aí, inevitavelmente, eu vou ter que comentar para vocês a história desse vendedor de sandálias que foi para um lugar distante explorar um novo mercado. E chegando lá, ele observou como as pessoas se comportavam, voltou para a fábrica e falou: olha, infelizmente não há a menor chance para nós nesse mercado, a gente não vai vender nenhuma sandália lá. E aí a fábrica ficou um pouco intrigada com aquilo, resolveu mandar esse outro vendedor, e o outro vendedor voltou de lá empolgadíssimo, dizendo: galera, nós vamos ficar ricos, vamos vender sandália pra caramba. E a questão é, como é que um disse que vai ficar rico e o outro disse que vai ficar pobre? E aí descobriram que o grande problema desse lugar é que lá todo mundo anda descalço. Então o primeiro foi lá e chegou à conclusão que ninguém usaria sandália, porque afinal de contas ninguém usa sandália mesmo lá, então por que vender sandália lá? E o outro chegou à conclusão de que, meus amigos, nós estamos feitos, ninguém vende sandália lá ainda, nós vamos vender sandália até não poder mais. Então, o mesmo problema você pode olhar sobre duas óticas. Como problema, a mesma questão, você pode ver como problema ou como uma oportunidade. Lamentavelmente, a gente vê mudança em software como problema. Não é. Mudança em software é a melhor coisa que pode existir, porque é a maior das oportunidades que a gente tem. A gente, frequentemente, tem a oportunidade de descobrir o que é a coisa certa. Lamentavelmente, a gente começa a fazer software olhando para aquele requisito e acha que aquilo é a coisa certa. Não é. O cliente fala para você que não era nada disso que ele queria, porque fazer software é um processo de descoberta. É mais ou menos assim, eu não sei exatamente o que eu quero. Eu conheço até o problema que eu tenho, mas eu não sei exatamente o que vai resolver o meu problema. Mas assim que eu me deparar com aquilo que resolve o meu problema, eu vou saber que era aquilo que eu queria. Vejam, eu não sei ainda o que eu quero.
Mas assim que eu me deparar com a solução, eu vou saber que aquela era a solução. Fazer software é um processo de descoberta. E como é um processo de descoberta, ele sempre descobre que não era exatamente daquele jeito que ele queria. E aí ele volta e te dá feedback sobre como é que era então o jeito que ele queria. Então o grande problema é que a gente vive comparando software com o mundo físico. E no mundo físico a gente tem algumas questões, como por exemplo, depois de fazer esse prédio aqui eu me pergunto, olho para ele e falo, ele ficou muito legal, mas ficaria ótimo 1 metro para a esquerda. Tem problema chegar o prédio 1 metro para a esquerda? Não dá. No mundo físico a gente sabe tanto que isso não dá, que a gente nem sequer se atreve a fazer um pedido idiota como esse. A gente sabe que não. Agora, em software é exatamente assim que funciona? Será que o mundo digital é assim, ou será que o mundo digital tem algumas características diferentes? E eu vou dizer para vocês que o mundo digital é completamente diferente. E a pior coisa que vocês podem fazer na vida é comparar fazer software com fazer prédio, porque eles são tão absurdamente distintos que você realmente tem que querer muito, mas muito mesmo acreditar que eles são parecidos para realmente acreditar nisso. Porque veja só, sabe quando você compra um livro da Amazon e esse livro leva algumas semanas para chegar na sua casa? Interessante, porque quando você baixa um PDF de um lugar lá nos Estados Unidos também, ele chega alguns segundos depois no seu computador. Mas se é a mesma coisa, como é que pode um levar dias para chegar e o outro levar segundos para chegar? Software não está no meio físico. E como ele não está no meio físico, ele só está no meio de bits e bytes, ele vai para um lado e para o outro com uma fluidez absurda. Uma fluidez que você não tem no mundo físico. E sabe qual é o pior dos problemas relacionados a isso? O cliente sabe disso. Então ele olha para você e fala, mas você não pode botar só mais esse campozinho aqui na tela? Porque para ele isso é fácil. E, convenhamos, deveria ser fácil mesmo. E se você fizesse software direito, desculpa dizer, mas essa é a verdade, se você fizesse software direito, você deveria poder botar aquele campozinho lá com relativa facilidade. Você deveria mapear a expectativa dele com o que efetivamente acontece, porque não é igual a ter que quebrar a parede ou ter que levar prédio de um lado para o outro. Você não está lidando com o mundo físico. Mas existe um problema nesse mundo digital que é a invisibilidade. Assim, o mundo físico, eu olho para ele e eu entendo. Tá? Eu toco o mundo físico, mas infelizmente eu não consigo tocar o software, eu não consigo sequer ver o software. Talvez eu veja um pedacinho dele na minha tela, seja como código, eu não consigo ver o software. Porque o software não tem uma manifestação material da maneira como a gente está acostumado. Então isso torna muito difícil falar sobre software. Isso torna muito difícil fazer qualquer coisa que tenha a ver com software. E para complicar só um pouquinho mais as coisas, a complexidade em software, ela cresce de uma maneira muito distinta da complexidade do mundo físico. No mundo físico, para fazer essa sala aqui, por exemplo, eu tive que usar, de repente, vários spots de luz. Mas uma vez que eu aprendi como colocar um desses spots de luz, eu posso botar outros 100 aqui, sem maiores problemas. Porque o mundo físico é assim, aquelas placas que formam aquilo ali, uma vez que eu entendi como eu coloco uma no lugar, eu coloco quantas eu quiser. Então no mundo físico você vai ver certos elementos, como por exemplo tijolo, telha e assim por diante, eles se repetem uma quantidade absurda dentro do teu projeto, mas eles são parecidos, eles são frequentemente iguais. Em software não. Em software, se eu tiver um trecho de código que é igual a um outro trecho de código, o que eu faço? Eu extraio isso, por exemplo, para um membro. E agora aquilo dali, que é uma repetição, ela deixa de ser uma repetição e passa a ser um elemento único no meu sistema. E um elemento que eu tenho que compreender se eu quiser lidar com ele. Então o que eu quero dizer para vocês é que em software há uma quantidade enorme de elementos distintos. Cada uma das coisinhas que está lá dentro do teu software, você tem que entender o que está fazendo e como é que você lida com ela. Em outras palavras, a complexidade em software cresce num ritmo exponencial. Basta poucas linhas de código para o seu software crescer absurdamente em complexidade. Então a pior coisa que você pode fazer em software é escrever muito código. A melhor coisa que você pode fazer em software é tentar fazer o mínimo possível de funcionalidade, mas aquelas que resolvem, e com o mínimo possível de código. E o software tem um baixo custo de manufatura. O que significa isso? Significa que você, se você estiver fazendo um projeto de um carro, por exemplo, você tem um custo bastante elevado de fazer todo o projeto do carro, e depois que você termina de fazer o projeto, quando você coloca ele em manufatura, você também tem um custo elevado para manufaturar cada um dos exemplares daquele automóvel. Software não.
Software, você não tem o custo nessa parte de manufatura, você só tem o custo na parte do projeto. Porque manufaturar significa, por exemplo, rodar o compilador ou fazer uma cópia no pendrive. Manufaturar é de graça praticamente. Para a gente, manufaturar não é um custo. Nosso único custo é o custo de projeto. E o grande barato dessa história é que a gente adora falar sobre fábrica. Tem até esse termo que você já deve ter ouvido falar aí uma vez ou outra, uma tal de fábrica de software. Nenhum lugar no planeta conseguiu até hoje criar um termo tão imbecil quanto esse. E a maneira como as pessoas olham a fábrica de software é a pior possível. Porque elas olham para a fábrica de software e comparam um programador ao operário de fábrica. Fazer software não tem nada a ver com ficar lá na fábrica fazendo o mesmo exemplar do mesmo software. A gente não faz isso. A gente não funciona assim. O que a gente faz é a mesma coisa que o engenheiro lá na fábrica faz quando ele está projetando um automóvel novo. E a gente sabe 1,5 milhão de maneiras de fazer a manufatura ser a mais otimizada possível. E ninguém estuda como é que os engenheiros trabalham para projetar um carro. Desculpa, mas vocês usaram a metáfora errada o tempo todo. Eu falei que eu ia insultar vocês. E vocês realmente foram muito idiotas de acreditar na fábrica de software. Não é assim que funciona. O nosso trabalho não é comparável com o do chão de fábrica. Talvez o nosso trabalho seja mais comparável com o de um chefe. Um chefe, alguém que faz, por exemplo, uma receita nova para um restaurante sofisticado. O chefe, quando ele vai fazer uma receita nova, no fundo, ele faz várias experimentações. Ele pega ingredientes, combina, coloca, e aí ele experimenta depois e fala, não está tão bom, mas se eu botasse um pouquinho mais de, deixa eu ver aqui, um pouquinho mais de tomate, talvez fique melhor. E ele vai experimentar de novo, e esse processo exploratório, ele vai se dar até o ponto que ele fala, é isso. E quando ele diz, é isso, agora ele pode escrever a receita de bolo para qualquer outra pessoa repetir aquilo dali. Mas veja,